tema de hoje é Não se embriague. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Noé e sua família enfrentaram um tempo extremamente desafiador durante o dilúvio. No entanto, as águas baixaram e eles finalmente puderam sair de dentro da arca. Em seguida, lemos que Noé plantou uma videira, símbolo de uma nova estação em sua trajetória. As chuvas cessaram e, enfim, em terra firme, ele pôde admirar um extenso solo, fértil e pronto para o plantio. Imagine a grande expectativa que tomou o coração daquele homem. É comum que isso também aconteça conosco no decorrer da vida. Após a tempestade, chega o tempo de bonança, alegria e fartura. Porém, precisamos estar muito atentas, pois a prosperidade pode nos embriagar. Do fruto da videira que ele mesmo plantou, Noé produziu vinho, embebedou-se e foi envergonhado por seu filho. Assim surge a primeira maldição em sua família. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: "Maldito seja!" Gênesis capítulo 9, versículos 24 e 25. Mulher, eu sei que a vida traz consigo dias muito difíceis e batalhas que parecem intermináveis. Tamanha luta nos faz querer aproveitar ao máximo as fases boas. Contudo, temos de aprender e administrar os momentos alegres da maneira correta. Uma promoção, um reconhecimento, um novo relacionamento. Seja sóbria, controle sua empolgação, peça sabedoria ao Senhor e não se embriague com o que você colhe no novo tempo. A minha oração hoje é para que, quando os dilúvios de sua vida passarem, haja temor em seu coração. Mateus capítulo 26, versículos do 1 ao 26. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciões do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E o amarrando-o, levaram-o e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciões, dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." Eles, porém, responderam: "Que nos importa? Isso é com você." Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: "Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue." E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: "Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você?" Mas Jesus não respondeu nem uma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: "Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?" Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: "Não se envolva com este justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele." Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: "Qual dos dois vocês querem que eu solte?" Eles responderam: "Barrabás." Pilatos lhes perguntou: "Que farei então com Jesus chamado Cristo?" Todos responderam: "Que seja crucificado." Pilatos continuou: "Que mal ele fez?" Porém, eles gritavam cada vez mais: "Que seja crucificado." Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: "Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês." E o povo todo respondeu: "Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Provérbios capítulo 26.
Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como um espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua, a porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas o seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Deus abençoe e até amanhã.